Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo e cada vez mais presente no dia a dia da população: a relação entre saúde mental e trabalho. Sabemos que o ambiente corporativo pode, muitas vezes, gerar estresse, ansiedade e até mesmo problemas de depressão. Para esclarecer como as empresas podem atuar de forma legal para proteger a saúde mental dos seus colaboradores e também orientar os trabalhadores sobre seus direitos em situações de abuso ou pressão excessiva, nós recebemos hoje o advogado trabalhista, doutor André Teodoro. Bom dia, André. Bom dia, Prazer recebê-lo aqui para falar sobre prazer é um meu. tema tão importante Sim, e que a gente sabe que tem se tornado cada vez mais presente nessas relações trabalhistas, né? sim, bem O que é que está relevante. acontecendo? Igual eu falo para as empresas que eu advogo, para os trabalhadores, o Brasil está doente. Tem uma epidemia generalizada com relação às empresas. Tanto é que o Brasil é o segundo país do mundo onde a quantidade de afastamento de pessoas doentes, com síndrome de burnout, depressão, ansiedade, as pessoas estão ficando doentes. E as empresas não estão tomando nenhuma providência. É lamentável isso, mas de tanto afastamento que está acontecendo a nível nacional, o ano passado, em torno de quase 500 mil pessoas afastaram a questão do INSS por problemas psicológicos, psicossomáticos, a gente fala. E tanto é que chegou uma decisão no Supremo Tribunal Federal que a partir de maio, do dia 26 de maio de 2025, todas as empresas a nível nacional vai ter que se adequar a questões de avaliações periódicos de problemas psicológicos. Tem que fazer esse tratamento. Se as empresas não tomarem essas cautelas, vai gerar multa que o governo federal está em cima agora sobre a situação. A legislação trabalhista brasileira imputa responsabilidade para as empresas sobre o cuidado com a saúde mental do trabalhador? Imputa. A situação que as empresas têm que fazer, que eu vejo muito nas questões práticas, é o famoso ambiente tóxico, que eu vejo muito das pessoas, dos trabalhadores. Acho que essa falta de gestão, Quais seriam as características de um ambiente tóxico as para o características do trabalhador? ambiente tóxico que eu vejo muito tóxico seria o quê? Pressão exagerada do patrão, do empregador que a gente menciona, Duvido. metas extremamente abusivas, xingamentos, humilhações, o jargão que eles fazem, os grandes empresários fazem. Tá ruim? Arruma outro emprego. Não tá aguentando? Pede para sair. Todas essas frases que a gente acha que às vezes é um padrão, não é. E isso você está assediando indiretamente os trabalhadores nessa situação. E as pessoas acabam adoecendo, porque precisa trabalhar, precisa do dinheiro e acaba trabalhando nesse ambiente. Tem pessoas que uma palavra, um olhar, fica doente, tem crise de ansiedade só pensar no trabalho, mas precisa trabalhar. Isso é importante, precisa ter esse cuidado, né, com o trabalhador. Agora, uma coisa chama atenção, né? Hoje nós temos dentro das empresas diversas gerações de Sim, trabalhadores. temos. Tem sido simples o relacionamento empregador e trabalhador em relação a essas diferenças geracionais? Não, é algo extremamente complicado dessas gerações. Tanto é que a gente chama a geração Z, que fala, a geração milênio, a geração da década de 80, eu com cara de moleque, mas tem quase 40 anos, e eu vejo essas diferenças, sofro no meu escritório, os empresários estão sofrendo com isso, eles estão pensando em contratar pessoas mais experientes hoje em dia. Por quê? Essa nova geração que está vindo, qualquer situação que você fala, um olhar diferente, a gente chama a geração mimimi. Já pede para sair, não aguenta uma pressão, não aguenta aquela situação de dar o sangue para a empresa. Aí eles não estão aguentando isso. Eu vejo muitos empresários sofrendo e contratando pessoas, às vezes até aposentadas, ou as pessoas com experiência também. Doutor André, qual é o limite entre a cobrança normal de uma meta a ser atingida e esses exageros que por vezes são cometidos? Essa pergunta é uma linha muito tênua,
que eu falo, porque assim, cada caso é um caso. Parece bobeira eu falar isso, mas não. Mas quando um trabalhador me procura para mencionar, eu sempre procuro saber como que funciona dentro da empresa, como que você é tratado, como que você é cobrado. Por exemplo, se um trabalhador chega e é um vendedor comissionado e a empresa coloca comissões impossíveis, inatingíveis, ok, é uma possibilidade de um assédio moral. Uma outra situação, a cobrança, tem que vender, produzir, vamos, em cima. Então, esse tato de como falar, tem treinamentos para isso. E as empresas não estão fazendo essa situação. Algumas, a grande maioria sim, outras não. Xinga, ofende. A pessoa, que eu já peguei situações, está atendendo, tem que pedir para ir no banheiro, ou se vai no banheiro, o patrão já fala, onde você está? O que está fazendo? Então, cada caso é analisado. Então, essa cobrança, ela tem que ser muito bem analisada, ela é muito subjetiva também, porque o patrão pode cobrar de um jeito e o trabalhador pode sentir de um outro olhar. Então, cada caso é um caso. A gente vai fazer um pequeno intervalo, doutor André, depois voltamos para conversar sobre esse tema tão importante. Fiquem com a gente. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Saving 40 anos. Uma vida ao seu lado. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência,
plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando o doutor André Teodoro, advogado trabalhista, e o tema é as relações trabalhador-empregador e como, claro, cuidar da saúde mental de ambas as partes. André, quais são os sinais de que o trabalhador está sendo sobrecarregado mentalmente, vítima de assédio moral? Que sinais a gente precisa dar atenção para que isso não evolua? Certo. É um assunto bem interessante, mas alguns sinais que eu observo quando atuando para a empresa, que esse trabalhador ele começa a empurrar serviço, não tem grande produtividade, começa a faltar de maneiras rotineiras, atestados médicos e até a questão, porque eu falo, o afastamento pelo INSS, que eles afastam muito. Então, esse trabalhador acaba sendo um problema para a empresa. Falta demais, não quer mais produzir, fica empurrando o serviço. O que indiretamente que ele quer fazer? Ele quer que a empresa mande ele embora. Mas será que o jeito desse trabalhador dentro da empresa, será que indiretamente não é culpa da empresa? Será que a empresa está tratando ele bem? Será que está fazendo uma gestão, um network dentro dos funcionários, conversar, um canal de comunicação, uma situação de organização? Então, quando eu pego uma empresa para advogar para ela, eu entro dentro da empresa e eu converso com os funcionários. Para entender o que está acontecendo. Porque às vezes uma fala de um gerente, porque às vezes o dono da empresa não está olhando isso. Às vezes é uma má conduta de um gerente que acaba sendo o famoso ambiente tóxico, que acaba prejudicando os trabalhadores. Agora, como é que o trabalhador, o funcionário que se sente sobrecarregado emocionalmente, deve se comportar? Quais são os passos para que ele saia dessa situação constrangedora? Acho que os primeiros passos que o trabalhador, quando está sofrendo qualquer tipo de situação que aparentemente ele acha que é um tipo de assédio, eu acho que ele tem que procurar os canais de comunicação dentro da empresa. Toda empresa tem que ter o quê? Um canal de denúncia, um e-mail do RH, ele suportar ao gerente ou supervisor dele, documentalizar isso. Eu acho que é a primeira situação que eu vejo. O fulano fala de mim, acontece uma cobrança, me ofendeu dentro do trabalho. Documentaliza isso. Por quê? Porque dentro das empresas tem que ter o quê? Um comitê para cuidar, para gerenciar esse tipo de situação. Porque assim, como o dono não tem esse olhar, sabe o que está acontecendo, tem que tudo materializar. Por quê? Porque às vezes essas informações que o trabalhador traga, às vezes não é um fato verdadeiro. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. E se esse trabalhador dentro dessa empresa, se tem exames periódicos, se ele está afastado, porque às vezes esse trabalhador já é doente, já está com algum problema. Ou ele tem uma depressão e dentro da empresa desencadeou, ou ele tem uma crise de pânico e dentro da empresa desencadeou. Então, cada trabalhador e cada caso vai ser de um jeito. Agora, se o trabalhador desenvolve uma doença mental, e você citou algumas delas agora, pouco, dentro do ambiente de trabalho, quais são os seus direitos diante de uma doença desencadeada pelo assédio moral no trabalho? Perfeito. Se esse trabalhador desencadeou essa doença em decorrência do trabalho que ele exercia, o primeiro passo é o quê? Ele tem que ter um acompanhamento ou de um psiquiatra ou de um psicólogo. É o primeiro passo. Se essa doença dele está aflorando e ele está insustentável para ele trabalhar, o primeiro passo que ele deve fazer,
afastar pelo INSS. Ele precisa de um atestado médico acima de 30 dias, tá? Porque os 15 primeiros dias é a empresa que paga, depois do 15º dia ele vai afastar pelo INSS. Esse é o primeiro caminho que eu vejo. E a grande maioria dos trabalhadores, às vezes, não fazem isso, porque eles não querem deixar de trabalhar, mesmo doente, porque eles acham que a depressão é uma doença simplesinha, uma crise é uma doença de fresco. Não é assim, uma doença que eu já peguei situações que a pessoa chora só de falar que passar na frente da empresa. Então a pessoa está doente, a pessoa tem que ser tratada. Mas é até difícil para os brasileiros a quererem aceitar essa doença, porque a gente vem de uma cultura que as pessoas querem trabalhar até o que for possível, dar o sangue para a empresa, mas isso tem que ter um limite. Tanto é que não é à toa que no ano passado 500 mil pessoas afastaram com problema do INSS, doença de assédio moral, problemas psiquiátricos. É muita gente, né? Demais. Saiu na Globo há 2 dias atrás a situação assim. O TST está falando assim, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Porque a síndrome de burnout não era uma doença do trabalho. Está caracterizado hoje em dia. O INSS configurou esse tipo de situação, de tanto que a epidemia generalizou. Porque na advocacia trabalhista, contra o trabalhador da empresa, constantemente vai atualizando. E uma doença que a gente achou que era, o cara está cansado, faz um corpo mole. Não, é uma doença. É uma situação que exige muita atenção. Agora, é preciso documentar as situações estressantes do trabalho para que se comprove exatamente o assédio moral? Sim, essa é a grande dificuldade que eu vejo dos trabalhadores quando vão me procurar, ou mesmo para a empresa. Porque a maioria das situações de assédio, normalmente a pessoa está de uma maneira individualizada, sem o uso do aparelho telefônico, ela não consegue gravar, ou os prints, uma conversa no WhatsApp, ela não consegue ter essa situação, e-mails. Então, como sempre eu digo, se você sofre um tipo de assédio moral dentro da empresa, junte esse acervo de provas. Como assim, André? Testemunha ocular que presenciou algum xingamento, esse assédio, se ele é um assédio rotineiro, se todo dia acontece isso dentro da empresa, algo esporádico, a justiça não considera como assédio, entendeu? Então, quando a pessoa chega e nos procura, tem que ser analisado esse acervo de provas. Às vezes a pessoa chega e só fala assim, doutor, a pessoa me ofendeu dentro da empresa. Aí eu pergunto, você tem provas documentais, testemunhas? Não, não tem nada. Então, infelizmente, não tem como provar isso. Porque na Justiça do Trabalho, quando vira um processo, é técnica, é documento. Então, E as pessoas sofrem com isso. Doutor, como é que eu vou provar? Então, toda essa estratégia de provas tem que ser muito bem organizada e os trabalhadores têm que saber disso. Da mesma maneira do lado contrário da empresa. Por isso que as empresas vão ser obrigadas a ter o canal de comunicação, o e-mail, se alguém está sofrendo algum assédio, se houve alguma humilhação, para esses trabalhadores denunciarem dentro da empresa. A Justiça do Trabalho pode determinar a indenização de um trabalhador com danos mentais decorrentes do trabalho? Se ficar configurado que esse trabalhador ficou doente em decorrência e culpa da empresa, sim, pode ser considerado uma indenização por danos morais, sim. Doutor, quanto? Depende, porque cada caso vai ser um caso. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá,
Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o Dr. André Teodoro, advogado trabalhista, sobre um tema importantíssimo, que é o ambiente de trabalho e o aumento do índice de doenças mentais decorrentes do assédio moral no trabalho. Doutor André, a legislação trabalhista brasileira está preparada para lidar com as novas demandas relacionadas à saúde mental do trabalhador? Com toda sinceridade, eu acredito que ainda não. Porque como é um assunto muito novo e a legislação já trouxe essa imposição sob pena de multa para as empresas a partir do dia 26 de maio desse ano, para elas se organizarem na questão da saúde mental, exames periódicos,
oferecer uma psicóloga gratuita ou uma subsidiária, ter esse treinamento interno dentro dos funcionários, para ter essa relação comportamental adequada, para ter ambiente, uma saúde mental adequada. Porque se as empresas fazem isso, se as pessoas estão com a saúde boa, mentalmente falando, produzem mais. Isso já é comprovado. Mas o que eu vejo é o quê? Que no Brasil, se nos grandes centros tem essa dificuldade, eu fico me imaginando no interior. Imagine chegar naquele empresário que tem aquele vício, aquela criação antiga, e chegar e falar assim, não, tem que tratar seu funcionário que está com depressão. O que ele vai falar? Não, esse rapaz tem que trabalhar, ué. Corpo mole. Então, a cultura nossa brasileira tem que ser implantada aos poucos. Treinamento das empresas, de gestões. Eu estou falando de maneira geral, mas nos grandes centros já está acontecendo isso. Eu acho que por isso que tem esse boom de ações. Eu vejo todos os dias isso no meu escritório, pessoas doentes vão conversar comigo, chora que não aguenta mais. Aí às vezes a gente acha que é uma situação muito melindre, meio diferente, mas os relatos que acontecem dentro da empresa, os xingamentos, as humilhações, as ofensas, os apelidos, e dentro do assédio que a gente engloba, tem mais outros assuntos. A questão da discriminação racial, a discriminação por orientação sexual. Então, é um leque, um nicho que puxa outras situações de assédio. O assédio moral, a gente acha que é só cobrança excessiva, mas não é. Assédio moral pode ser de impedir a pessoa ir no banheiro. Claro. Uma situação de uma conversinha entre os funcionários, o patrão olhar diferente, um assédio sexual também, um elogio. Até hoje está perigoso um patrão fazer um elogio para uma funcionária ou para um funcionário que está achando que é um tipo de assédio. Então, é uma linha muito tênue que eu vejo. Por isso que quando chegam essas situações para mim, do lado da empresa e do lado do trabalhador, eu tenho que analisar em loco, concreto, ver se tem prova, se tem documento, porque na hora que entra com o processo, é estratégia. Puramente estratégia. Para finalizar, quais as boas práticas que as empresas podem adotar para criar um ambiente saudável de trabalho? Acho que as boas práticas que devem fazer para tornar esse ambiente agradável, para as pessoas trabalharem com autoestima, sentir vontade do trabalho, eu acho que é o primeiro ponto. Ter essa relação do patrão, ou do gerente, ou do dono mesmo da empresa, essa proximidade. Trazer, valorizar primeiramente o trabalhador, falar que eu preciso de você. Então, existem cursos de treinamento, os famosos complás dentro da empresa, relação de conversar, trazer o trabalhador, pedir opiniões dele, sugestões para ele, oferecer para os trabalhadores também um tratamento psicológico. Hoje em dia, todo mundo está fazendo terapia. Oferece isso para eles. A gente não sabe, porque ele é uma pessoa, a gente não sabe a história dele por detrás dele. Às vezes ele já vem com certos vícios. Então, eu acho que o principal que eu vejo de tudo, que você pode resolver um monte de coisa, diálogo. Eu acho que se você conversar nessa via de mão dupla, escutar o trabalhador, mas você nunca deixar de ser o dono da situação, da empresa. Mas acho que tendo essa conexão entre o patrão e os trabalhadores, eu acho que resolve 90% da situação. O que é muito importante para garantir uma melhor produtividade para a empresa, né? E, consequentemente, lucratividade. Com certeza. Que é o que todo mundo deseja. Né? Com certeza. André, muito obrigado pela sua participação aqui no agradeço, Saúde Algo Mais. Precisando, estamos aí. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informação de qualidade, trazer aqui profissionais especializados nas mais diversas áreas, para que a gente ajude a melhorar o seu dia a dia, o seu cotidiano, tá bom? Um grande abraço, um grande dia a todos.